Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em João capítulo 12, dos versículos 1 ao 8. E aqui Jesus está de volta a Betânia, poucos dias antes da Páscoa, onde vivia Lázaro, aquele que tinha sido ressuscitado. E ele, junto das suas irmãs, Marta e Maria, convidam Jesus para um jantar na casa deles. E enquanto Marta servia, Lázaro estava sentado à mesa com Jesus e os seus discípulos, e Maria então veio com um jarro cheio de perfumes e óleos aromáticos para ungir e massagear os pés de Jesus. E aí depois enxugou com seus cabelos. E eu estou lendo a versão da Bíblia, a Mensagem, e aqui no fim do versículo 3 diz que a fragrância dos óleos encheu toda a casa. Há uma continuação no texto, na qual eu não quero me debruçar muito com você hoje, onde Judas, os Iscariotes, ele questiona por que aquele perfume não foi vendido, o dinheiro distribuído aos pobres, etc. Jesus fala que os pobres sempre estarão aqui, mas ele já não estaria para sempre. E Jesus sabia que aquilo era uma antecipação já da sua unção para então ele ser morto e sepultado. Mas é interessante que no fim do versículo 3 diz que a fragrância desses óleos encheu, inundou a casa. Devia ser algo muito cheiroso de fato, um perfume muito forte. Óleos aromáticos, diz aqui. E é interessante que esse gesto de Maria é um gesto de devoção, é um gesto, digamos assim, de adoração. Ela se prostra, se coloca em humildade em frente a Jesus e então unge os pés dele. O título desse trecho aqui, que vai do versículo 1 ao 11, é ungindo os pés. Então, a ideia é justamente de que foi uma espécie de unção. Naquela época, os mortos eles eram meio que, digamos, embalsamados ou ungidos com óleo antes de serem enfaixados e colocados em tumbas, em túmulos. Alguns eram enterrados em uma espécie de caverna. A gente fala enterrado, nem é o melhor termo para se usar, porque enterrado é o que a gente faz hoje, algo próximo do momento fúnebre cristão, de se colocar as pessoas embaixo da terra, enterrar. Seria mais como guardar o corpo dentro de uma tumba ou de uma espécie de caverna, como a gente tem no nosso imaginário mesmo, por conta da morte de Jesus, de Lázaro, enfim, aquela questão da pedra que rola e de um buraco, uma fenda, onde o corpo fica guardado. Então essa unção aqui é uma unção já prévia, digamos assim, apontando justamente para esse momento que Jesus iria viver, de morte, de embalsamento e enfaixamento para ficar então ali guardado, digamos, o seu corpo no seu túmulo. E, como eu falei, essa é uma forma de expressar, que Maria usou aqui, uma forma de expressar devoção para com Jesus, de reconhecer com gratidão e com honra quem ele era e o que ele havia feito. Ele havia ressuscitado o irmão dela, ele era um amigo daquela família, E ela então honra Jesus dessa forma, comprando um perfume que, como o próprio Judas diz, é caro, e fazendo da melhor forma que ela podia, aquela homenagem a Jesus, aquela honra a ele, aquela devoção a ele. E nós, hoje em dia, podemos fazer como Maria fez. Quando nós cantamos uma música e aquela música fala com o nosso coração e nós nos lembramos do que Jesus fez na nossa vida, de quem ele é, de que ele é Deus, de que ele está no controle de todas as coisas, quando nós reconhecemos isso, a adoração as pessoas levam sempre para esse lado da música, mas quando você faz isso em oração, quando você vive uma vida centrada nessa ideia de que a sua vida não é sua, a sua vida é dele, o que você faz não é você que está fazendo, é ele, Quando você coloca todas as coisas debaixo da sua vontade, da sua ordem, quando você pede que ele faça as coisas na sua frente, que ele vá à sua frente. Enfim, quando você reconhece que ele é Deus, você está fazendo algo como Maria fez aqui. Quando nós fazemos isso, nós estamos como ela fez com esses olhos que encheram
a casa com o seu cheiro, com a sua fragrância, nós estamos também fazendo o mesmo com Jesus. E nós enchemos de uma fragrância de adoração, de devoção a nossa vida com Ele. Então, quando aqui o evangelista coloca que o cheiro desses óleos tomou toda a casa, nós nos lembramos de quando vivemos uma vida dessa forma, uma vida de devoção, acontece mais ou menos a mesma coisa. Na nossa casa, que é o nosso próprio corpo, que é o nosso coração, que é a nossa amizade profunda com Jesus, o reconhecimento de quem Ele é na nossa vida. Então, busque viver dessa forma, busque enxergar a sua vida com Jesus dessa maneira. Busque ter uma vida diária com Ele, uma amizade de fato, para que você faça como Maria, que em forma de devoção, como forma de demonstrar isso, ela que estava fisicamente aqui nesse mundo com Ele, ungiu seus pés com óleos aromáticos caros, massageou, os viajantes naquela época, quando chegavam até uma casa, lavavam os pés. Então ela fez isso por Ele, e muito mais do que lavar, ungiu com um óleo ali que, enfim, trouxe, digamos assim, mais vida para aqueles pés cansados de Jesus. Que a nossa vida seja uma vida vivida dessa forma aqui, com uma genuína devoção a Jesus. Que esse ato que foi feito por Maria, ele seja feito por nós da maneira que nós podemos fazer, expressando amor, amizade, buscando ter um relacionamento diário com Jesus e reconhecendo perante Ele quem Ele é para nós. Deus abençoe você. Até amanhã.